Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à série Além dos Escombros. Já foram ministradas pelo nosso pastor aqui 4 mensagens. Eu vou fazer um breve resumo para você. Talvez alguém aqui não esteve presente nos 4 domingos, mas ele começou do capítulo 1 de Neemias, onde o cenário era que Israel estava vivendo dentro de escombros. Nabucodonosor destruiu a cidade, levando o povo cativo. 70 anos depois o povo volta. E aí 60 anos depois, Esdras, com uma nova leva de judeus, restaura o culto, restaura o sacrifício, algo muito importante a se fazer, restaurar o culto, restaurar o sacrifício. Porém, os muros estavam destruídos e o povo estava na miséria, porque os muros representavam não apenas a segurança física, mas também a segurança para que a economia pudesse viver. Neemias, ele é o protagonista do livro. Ele era copeiro do rei e foi informado sobre a situação de Jerusalém, de como estava, através de um dos seus irmãos. E ele entende que tem que fazer alguma coisa. Ele toma a decisão de mudar a história da cidade, agarrando-se a uma promessa. Deixa eu falar uma coisa para você já de início. Se na sua vida há escombros, se alguma área da sua vida sofreu um ataque do inimigo, houve uma destruição, houve uma perda, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela nos garante que o nosso Deus é um Deus de restauração, é um Deus que faz novas todas as coisas. Ele tem poder para que a sua vida que está caída possa se levantar, possa levantar-se, porque Ele tem poder para isso. Mas é preciso tomar a decisão de mudar a história. Você não pode ficar indiferente a tudo que aconteceu. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa se agarrar a uma promessa. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você está ouvindo a pregação aí na internet, no seu computador, no celular, porque há uma palavra de restauração para a sua vida nessa noite. Fique conectado. Fique ligado aqui também na nave do templo, porque eu tenho certeza que o nosso Deus vai continuar trabalhando nesse sentido de restauração na sua vida. Amém, amados? Promessas. A Bíblia é um livro de promessas e nós devemos nos agarrar nelas. Queridos, aí então partimos para o capítulo 2, que o pastor dividiu em 2 partes, foram 2 domingos, onde ele falou que Neemias foi até o rei e ele usou de sabedoria, ele jejuou, ele orou e ele teve sucesso. Ele foi no momento certo e ele declara: a boa mão de Deus está comigo. Porque a autorização que ele precisava e o recurso que ele precisava para a viagem, ele recebeu. Queridos, eu amo um texto que está na Bíblia que diz que Deus efetua em nós o querer e o realizar. Ei, querido, o que é efetuar o querer? Alguém já disse, quando alguém se incomoda com algo e é incomodado no sentido de mudar essa situação, provavelmente, é muito provável que a pessoa escolhida para mudar seja você. Dizem que Billy Graham orava pelo um avivamento nos Estados Unidos. E Deus incomodava o coração dele. E ele pedia para que houvesse um avivamento. O Deus que efetuou o querer no coração de Billy Graham foi o mesmo que também providenciou o realizar. Esse realizar, querido, é da estrutura que nós precisamos. O recurso que nós precisamos. Claro que se fosse olhar pelos olhos naturais, Neemias e o povo que com ele estava não teria condições de ter êxito na missão. Mas ele declara: a boa mão de Deus está comigo. Quem crê que a mão de Deus está com você aqui? Glória a Deus. E aí a gente parte para o capítulo 3. Neemias declara que Deus é quem restaura. O pastor falou que exatamente quando Neemias chega em Jerusalém, qual é o sacerdote que está em atividade? Eliacibe. Eliacibe significa Deus restaura. Ah, querido, como está a sua vida? Tome posse. Deus restaura.
E você não está só. Ele declara: nós não estamos sós. A obra começa pela porta das ovelhas e termina pela porta das ovelhas. Começa com Deus em primeiro lugar e termina para a glória dele. Ei, querido, quando você começa com Deus, quem começa certo termina certo, porque há uma motivação certa. E se a motivação é para a glória dele, tenha certeza que você será bem sucedido na missão, como Neemias foi. E hoje nós entramos na quinta ministração, que é o capítulo 4. Eu queria que fosse posto no telão. Você pode abrir a sua Bíblia ou o seu celular. Capítulo 4. Essa figura Sambalá é um dos inimigos. E Sambalá, essa palavra tem uma origem fenícia. Ele não era samaritano. O samaritano era a mistura do povo judeu com outros povos. Mas esse nome não é samaritano. E o significado desse nome é força. E em se tratando da posição desse opositor, desse inimigo, nós podemos aqui declarar: ele representava a força do inimigo. E o texto diz: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se dignou muito e escarneceu dos judeus. Preste atenção, porque nós podemos dividir aqui em duas partes. Primeiro, ouvindo que edificávamos. O que é isso? O que é edificar? Cumprir o propósito. Neemias estava ali para cumprir um propósito de Deus. Esse propósito, ele nasceu no coração de Neemias, debaixo de oração. Não foi simplesmente porque ele decidiu ir. Ele estava debaixo de uma direção de Deus. Então, quando ele decide cumprir o propósito, quando você decide estar no centro da vontade de Deus, quando você se predispõe a iniciar projetos, cumprir uma missão, ter sucesso com Deus, sendo honrado na sua vida, o inimigo, ele arde em ira. Não é sobre você, mas é porque você está dentro do propósito. Então o inimigo vai se levantar. Sabe, queridos, quando eu vejo pessoas recuarem, quando eu vejo líderes entregarem seus cargos, porque sofreram oposição, porque sofreram uma perseguição, eu fico pensando: meu Deus do céu, nós temos a palavra, nós temos a Bíblia, e a Bíblia vai falar sobre perseguições. Quando eu me debruço na Bíblia e leio Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, a última delas, Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem caluniados, quando disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Ei, querido, o reino de Deus é no contrário. Nós não somos movidos por sentimento. Quando nós somos injustiçados, nós temos um senso de justiça que se aflora, e às vezes nós queremos se vingar, nós queremos com as próprias mãos tomar uma iniciativa e provar que nós somos inocentes, custe o que custar. Mas ei, querido, Jesus está dizendo: alegrai-vos, 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 porque, querido, aquele que está no propósito, ele sabe se há uma perseguição e ele está no centro da vontade de Deus, ele vê como um bom sinal de que ele está no caminho. Querido, ponto 2, quando somos alvo da boa mão de Deus, quando ele decide nos abençoar, sempre vai se levantar oposição. Os inimigos se levantam contra nós, e em contrapartida se levantam contra Deus. Por quê? Porque, eu repito, não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia. Sabe, aí eu entendo quando Jesus diz assim: olha, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, porque agora vai ser esposa contra marido, mãe contra filho, pai contra filho. O que ele está dizendo? Não, nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus restaura a família. Mas Lucas, isso está parecendo um paradoxo. Não, querido, nós temos que entender. Ali Jesus está falando de algo espiritual. No início, quando você se converte, o inimigo se levanta e ele usa pessoas de perto, pessoas da sua própria casa, para se levantar.
Porque essa é a espada. A espada no mundo espiritual. O diabo se incomoda. O diabo não quer perder e de repente ele perdeu você. E o diabo, olha, o diabo tem, entre aspas, né, algo assim que o crente deve ter, que é a perseverança. Eu não vou dizer virtude não, porque ele é um miserável. Mas ele persevera para querer nos destruir, para querer nos parar. E nós não podemos parar. O texto diz que ele também escarneceu dos judeus. Queridos, nós temos o exemplo de Saulo, de Paulo, que no início ele perseguiu o povo de Deus. E ali ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco. E quando ele cai por terra, ele ouve a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, quem persegue um crente, que persegue aquele que está no centro da vontade de Deus, está perseguindo o próprio Deus. É forte isso ou não? Coloca o versículo 2. Olha o versículo 2. Sambalate, ele fala na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses, olha as perguntas, que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ei, querido, a força do inimigo acusa, instiga na presença dos seus irmãos. E quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos, queridos, são todos que querem nos fazer parar. São todos aqueles que estão na arquibancada, não para gritar com o seu sucesso, não para vibrar com a sua vitória. Parece que a sua vitória para eles os faz sofrer mais do que a própria derrota deles. Há pessoas que são assim, que são usadas pelo diabo e ficam na oposição para que você, querido, seja derrotado. Estão torcendo, estão aguardando para te ver nos escombros da tristeza. Se você parar, eles ganham. Sabe, queridos, na verdade essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo. Sambalá, Tobias foram usados pelo diabo. E eles disseram: fracos judeus. Olha o que o texto diz ali. Primeira pergunta: que fazem esses fracos judeus? Queridos, nós também ouvimos o nosso pastor pregar que aqueles que se levantaram para fazer a obra não eram construtores, engenheiros, pessoas capazes, mas estavam naquele grupo sacerdotes, ourives, levitas, perfumistas, filhas de maiorais, gente comum como eu e você. É por isso que Deus sempre vem no contrário. Olha o que o texto diz em Joel 3,10: diga ao fraco, eu sou forte. Aqui não está dizendo diga aquele que se acha fraco. Não, está dizendo diga o fraco, eu sou forte. Talvez há pessoas aqui em nosso meio que estão se sentindo aquele patinho feio da família, o fraco, o derrotado. Tudo dá certo para os outros, mas para você não. Escute, a Bíblia está dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. Eu queria que colocasse aí, olha lá, forjai a espada das vossas relhas, de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Eu queria que colocasse aí também 1 Coríntios capítulo 1, do 27 ao 29. Veja se Deus não vem no contrário. Veja como o nosso Deus é surpreendente, como vale a pena servir a esse Deus. 1 Coríntios capítulo 1, do 27 ao 29, por gentileza. Olha só. Olha o que o texto diz. Já começa pelo contrário. Já começa, pastor Wellington, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Pode passar. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ah, querido, Deus escolheu os loucos, as pessoas fracas, aquelas que as pessoas lá fora não dão nada. Para eles somos desprezíveis, mas para Deus nós temos um grande valor. Aleluia! Não é sobre nós, é sobre Ele, e Ele nos escolheu. E quando nós servimos com excelência na posição que Deus nos colocou, nós incomodamos o diabo. Pode passar o versículo 3. Estava com ele Tobias, aí se levanta um outro inimigo, o Amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Sabe, queridos, há pessoas aí fora, usadas pelo diabo, que quando olham para você, e quando a sua vida começa a se levantar, porque com Deus é assim, você chega aqui igual o pau da rabiola. Você chega aqui, muitos chegaram aqui derrotados, fracassados, e aí Deus começa a boa obra. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até aquele grande dia. E quando as pessoas que não acreditam em você verem, começam a observar a sua vida mudar, eles também pensam assim: ah, vai levantar, daqui a pouco está no mundo, daqui a pouco cai de novo, daqui a pouco vai ter uma recaída. Ei, querido, eu acredito que Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. Aqui, na história da construção desses muros, as pedras eram calcárias, e elas perdiam a força no fogo. O óbvio era que as pedras não serviam. Pedras calcárias, queimadas, viram pó. Mas só que Deus não trabalha com lógica. Até o homem, eu e você, viemos do pó. Quem dirá pedras? Está destruído? Deus restaura. O casal está destruído? Deus restaura. A empresa está destruída? Deus restaura. A saúde está destruída? Deus restaura, porque Ele é o restaurador fiel. Quem crê, dá um glória. Rejeitados na mão dele, viram pastores. Drogados na mão dele, viram líderes. Hoje no louvor, veio o rapaz com a vida completamente destruída, como vocês viram. É o começo de uma história. Eu creio que quem viu ele assim, o verá totalmente transformado, porque eu creio que o projeto de Deus já começou na vida dele, porque Deus transforma lixo em glória, escombros em muros, tijolos em templos. Aleluia. No versículo 3, Tobias entra em cena, duvidando, achando que você vai cair, com frases e palavras para desanimar. Quantas vezes não chega alguém com uma palavra de desânimo para a gente? Sabe, queridos, isso me faz lembrar na Bíblia de um homem que estava com a sua filha muito doente, e ele vai buscar Jesus. Jesus diz para ele: eu vou lá, vou curar sua filha. Nesse inteirinho, uma mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. Nesse intervalo entre onde Jesus está e a casa de Jairo, vem um amigo de Jairo e diz assim: Jairo, a tua filha acabou de morrer. Até aí eu entendo, a notícia tinha que ser levada. E essa é uma notícia muito ruim de se dar. Eu já vivi a experiência de levar essa notícia para alguém. É terrível. Mas o que aquele homem não podia fazer, aquele mensageiro, era dizer: não incomodes o mestre. Ali ele se deixou ser usado pelo diabo. Ainda bem que Jesus estava ali e disse: não temas, Jairo, crê somente. Eu também vou lá no Antigo Testamento e vou lembrar dos 12 espias. 10 trouxeram um relatório negativo. Apenas 2, Caleb e Josué, tiveram uma palavra positiva para dar para aquela gente. Mas o povo foi contaminado pelos 10. Desmaiaram o coração, choraram, tiveram medo. Sabe, queridos, tem muita gente com palavra negativa, principalmente aqueles que não conseguiram chegar.
aqueles que não conseguiram chegar e não quer que ninguém chegue. Essas pessoas, elas vêm e são usadas pelo diabo para fazer com que desistamos no caminho. Versículos 4 e 5. Neemias ora, porque diante desse quadro, irmãos, quando o inimigo se levanta, porque hoje nós estamos destacando nessa mensagem a oposição do inimigo. Quando a oposição vem, não há outra coisa a não se orar. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Essa oração, Neemias, está no Antigo Testamento. É uma oração precatória. Você vê que no Antigo Testamento o diabo, ele age, mas age de uma forma velada. Não se fala muito sobre ele. Ele aparece lá em Jó, em outras situações também na Bíblia, mas não tão quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, a ação dele é completamente revelada, a missão dele é completamente revelada. Então no Antigo Testamento, quando o inimigo se levantava, as orações, você vai ver que há vários salmos na Bíblia, que são salmos precatórios, imprecatórios. São orações pedindo justiça de Deus contra o inimigo. Olha aí ele orando: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Mas se Neemias fosse conterrâneo de Jesus, ele ia aprender com Jesus a fazer uma oração diferente, né? Porque, queridos, quando Jesus revela a graça, é interessante que a graça, o nome já diz, né? Graça, favor imerecido. Mas houve um preço a ser pago, que foi Jesus que pagou. Mas pela lei, era olho por olho, dente por dente. Então favorecia o nosso instinto, favorecia o nosso temperamento. Então se o camarada vinha contra mim, eu poderia ir contra ele também. Mas na graça, você apanha numa face e dá outra. A oração que Jesus ensina é: ore pelos inimigos, ame os vossos inimigos. Então a oração seria um pouco diferente, mas não muda a nossa reação diante da oposição. Nós temos que orar. Mas sabemos que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta é contra as potestades, é contra o inimigo. Então você precisa blindar o seu coração, principalmente das mágoas daquelas pessoas que lhe fizeram mal. E isso é tão difícil. Ao longo da minha vida eu sofri algumas injustiças, e dá uma raiva, gente. Dá uma raiva. Mas eu tenho aprendido com o Senhor a colocar as minhas emoções, os meus sentimentos no altar, para que Ele possa me dar saúde emocional. Aleluia. Isso me faz lembrar que exatamente no mês de junho do ano passado, eu estava saindo de uma crise de 4 meses, que não foi fácil. Mas Deus me trouxe a lembrança que faz 1 ano, exatamente no mês de junho. E eu louvo a Deus, porque Ele me libertou daquele cativeiro que eu estive. Queridos, se você está cheio de rancor por alguém que se levantou contra você, e talvez essa pessoa foi o responsável para que a sua vida hoje tivesse escombros, perdoe. Perdoe. No versículo 6, o muro se fechou pela metade, porque o povo estava disposto. O povo se inclinava, tinha ânimo e vontade de trabalhar. Escute, uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter na vida é o ânimo. Por isso que o nosso Senhor Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, queridos, para a gente vencer essa guerra que nós temos aqui nesse mundo, até Jesus voltar ou Ele nos levar, não pode nos faltar ânimo. Eu gosto muito de Josué, porque Josué recebeu uma missão que não era fácil, de substituir Moisés e entrar na terra prometida e possuir a terra. Mas ele teve sucesso, porque no capítulo 1, Deus disse para ele: olha, Moisés deve estar morto, esquece. Agora é você que vai levar o meu povo a entrar na terra prometida.
E o Senhor o encoraja, o Senhor o anima, e ele toma posse. Aquele capítulo 1 de Josué é tremendo, porque você vê que o próprio Deus entende que o ser humano, para ter sucesso na missão, tem que estar animado. Será que tem pessoas animadas nessa noite aqui? Tem? Tem pessoas animadas nessa noite aqui? Sim ou não? Querido, porque se você estiver desanimado, você vai sentar e lamentar a ruína. E não é isso que Deus quer. No versículo 7, as brechas iam se fechando. Agora é interessante, você vai ver, mais ouvindo. Você lembra que no primeiro versículo, do capítulo 4, já começa com Sambalate ouvindo? Você vê, naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha rede social. Como é que o inimigo ficava sabendo das coisas, né? Você vê que em todo lugar tem uma linguazinha, que quando morrer, vai ter que ser 2 caixões, um para ele e um para a língua, porque Sambalate ficava sabendo de tudo. Olha, tendo Sambalate ouvido que edificamos o muro, olha lá, começa com ele ouvindo. No versículo 7 ele está ouvindo de novo, olha lá, mas ouvindo Sambalate e Tobias, aí tem mais inimigo, né? Porque parece que é assim, o diabo vem, aí não consegue, parece que ele traz mais uma tuia de demônio, para querer perturbar mais, para querer realmente nos tirar do propósito. Aí eles vêm, os amonitas e os asdoditas. Eles ouviram que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante. Ei, querido, nós estamos numa obra avante. Quando eu vejo vídeos aqui do C3, a obra avançando, eu não sei você, mas eu digo, meu Deus, eu estou dentro desse projeto. Querido, não se trata, escute, há um projeto, há uma construção, que pela fé está sendo levantada, com recursos de vocês que têm ajudado, que têm se envolvido nessa obra, em cada ação que nós fazemos, como a ação da festa da colheita, que nós vamos ter dia 21 de junho, com a feira de sabores, onde cada rede de GC vai estar ajudando, e todo o recurso irá para o GC, e a obra vai avançando. Querido, existe uma obra física aqui, mas existe uma outra obra aqui, Deus preparando pessoas que serão usadas por Ele, para que possamos cuidar de muitas vidas. Aqui cabe 400 pessoas, quando num culto como esse se converte uma pessoa, a gente se alegra. Hoje já começou antes da pregação, e quando se converte 2, 3, 10, a gente se alegra mais. Agora imagina você, aqui é um lugar para 2.000 pessoas, você imagina no culto como esse, se convertendo 100 pessoas, e o pastor Ezequias aqui, dizendo assim, cadê a 99ª pessoa? Pode chegar em 100, pode chegar em 100, pode chegar em 100. Esse projeto, fala a verdade, não mexe com o seu coração não. O meu incendeia meu coração, incendeia meu coração, e está aí. O projeto se levantando, a reparação dos muros acontecendo, indo avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas. Eles ficaram sobremodos irados. Queridos, fechar brecha, é isso que nós devemos fazer espiritualmente falando. Como é que eu fecho as brechas? Tem muitos conselhos na Bíblia para você fechar a brecha. É preciso ler a Bíblia. É preciso, além de ouvir a pregação aqui, ler a Bíblia em casa. Porque, por exemplo, 2 aos Coríntios 2,10 fala sobre perdão, você deve perdoar. 1 aos Coríntios 5,2, aplicando disciplina, ou seja, pecou, tenha disciplina. Eu aproveito e abro parênteses. A obra de Deus tem que ser feita com seriedade e com santidade. Não adianta também estar na obra e estar em pecado. Se você porventura tem feito isso ao longo da sua vida, não brinque com Deus, porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. Está em pecado, está com a vida errada, está fazendo a obra, procure o seu líder, procure o pastor e converse com ele. A disciplina é bíblica. O período que você fica no banco sendo restaurado é bíblico, tem a ver com restauração espiritual. Se você é da nossa igreja, está aqui em disciplina, acredite que isso é um ato de amor, e você, quando voltar, vai voltar fortalecido, e não mais abrirá brechas.
Como é que se fecha as brechas, evangelista Lucas? Efésios capítulo 4, versículo 20, falando a verdade, 25, falando a verdade. 1 Coríntios 5, 9, não andando com pessoas que se dizem irmãos. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não senta na roda dos escarnecedores. Ei, cuidado com o que você anda. Diga-me com quem andas, e saberei quem és. 2 Timóteo 2, 22, fugindo dos desejos malignos. Tessalonicenses, orando sem cessar. Hebreus, não deixando de congregar. Hebreus, obedecendo vossos líderes. Tito, sendo fiel em tudo. 2 aos Coríntios, servindo com alegria. Ei, queridos, são tantas as brechas, e é preciso a gente fechar, porque o inimigo sempre vai querer estabelecer uma confusão. Versículo 8, sempre vai querer confusão. Esses inimigos, eles estavam ali para fazer confusão. Ali, ó, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém. E o quê? E o quê? Suscitar confusão ali. Mas a Bíblia diz na 1 aos Coríntios capítulo 14, 33, Deus não é Deus de confusão. Tiago 3,16 vai falar sobre inveja, facção, divisão. Deus não está nisso aí. Deus não está. Deuteronômio 28, 20 vai dizer que confusão caracteriza a falta da bênção de Deus. O inimigo quer criar confusão. No versículo 9, oração. Mais uma vez, Neemias está relatando qual foi o antídoto. Oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Orar é necessário, orar é fundamental, mas orar não é tudo. Você lembra que Jesus, ele chama a atenção dos discípulos que estavam com ele no Getsêmani. Ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar está em primeiro lugar. E ele está dizendo aqui, além de orar, vigiar de dia e de noite. O que seria esse de dia e de noite? O que seria, querido? De dia e de noite. Às vezes a pessoa vigia em uma área, mas não vigia na outra. Vigia no trabalho, mas não nas relações. Ei, meus irmãos, todos nós temos pontos fracos, e é aí que o diabo vai trabalhar, nos pontos fracos. É preciso estar vigiando, pondo guardas de dia e de noite, de dia e de noite. Ei, seu ponto fraco é pornografia, para de assistir esses filmes picantes. Sentiu que é um filme picante? Seja mal educado consigo mesmo. Dê um basta. Porque o diabo sempre, ele vai agir num processo. Qual é o seu ponto fraco? Ponha vigia, de dia e de noite, se você não quiser cair. Se você não quer ver a obra parar. No versículo 10, o povo começou a desfalecer. Olha aí, amados, no processo. Pode colocar o versículo 10. O povo começa a desfalecer. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Olha só, tem sempre alguém para dizer assim: nós não podemos edificar, nós não podemos concluir. Coloca o versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O inimigo, ele não parte de frente, ele é estratégico, ele coloca dúvidas, palavras negativas, é aquele comentário que não é para sair, é aquela palavra que não é para sair, é aquele comentário, e o inimigo está ali. A Bíblia diz que ele anda ao derredor procurando uma brecha para poder entrar.
Mas a Bíblia diz que nós devemos resistir a ele, e ele fugirá de nós. Toda intimidação, versículo 12, é para cessar a obra. Por isso, não valorize o problema. Olha só, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Pode passar. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, ou seja, nos lugares mais vulneráveis, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. O inimigo quer entrar no nosso meio, e ele entra sorrateiro. Ele sempre vai usar uma situação, ele sempre vai usar alguém que não vai ter a mesma visão que você, que quando olha para os escombros apenas vê lixo e não matéria-prima. São pessoas que às vezes elas se parecem tão amigas, estamos juntos, mas está falando do seu líder de GC, falando do seu supervisor, falando do líder do departamento, falando do pastor, está ali. Parece ser aquele camarada independente, e ali está semeando uma rebeldia. Nós não podemos dar ouvidos aos murmuradores. São vizinhos, mas não estão no mesmo propósito. O versículo 13 que nós lemos, Neemias disse: não daremos ouvido, não daremos ouvidos. Esse é o segredo, não dar ouvido. Aquela seta que o diabo lança, sabe, irmãos? Nós vamos começar um estudo a partir de terça-feira nos G6 da nossa igreja, intitulado Armadura de Deus. Lá em Efésios capítulo 6 vai falar muito bem dessa armadura, que nós precisamos usar essa armadura para que no dia mau a gente possa resistir e ficar firme. E vai falar de cada item dessa armadura. É tremendo, porque, por exemplo, nós temos à nossa disposição o escudo da fé, e nós podemos estar protegidos de todos os dardos inflamados do maligno. Nós temos também a espada do Espírito. Aleluia! Ah, querido, ele está falando que devem estar com a espada. A espada representa a palavra de Deus. O Senhor Jesus usou essa espada contra o inimigo no deserto. Todas as vezes que o inimigo atacava, ele respondia: está escrito. Mas também está escrito. Ei, querido, na luta espiritual, o que resolve não é o seu temperamento de eu não levo desaforo para casa, mas é a palavra de Deus que está no seu coração. A palavra de Deus que você crê, que não está apenas na sua mente, mas está no seu coração, e você usa essa palavra, e você se agarra a essa promessa, e você não se intimida diante do inimigo. No versículo 14, Neemias encoraja o povo: não o temais, lute pelo que você acredita. Ei, querido, quem mandou você parar de sonhar? Mas evangelista Lucas, eu já apanhei tanto na vida, eu estou cansado. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: não desista. Não desista. Ah, mas eu já tentei. Não desista. Use as armas espirituais, porque o problema é esse. Nós queremos usar armas humanas, mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ei, talvez o inimigo criou uma fortaleza, e a fortaleza é esse complexo de inferioridade que você tem. Você acha que pode acontecer com qualquer um, menos com você. Isso é uma fortaleza, mas essa fortaleza vai ser destruída nessa noite em nome de Jesus, porque, querido, você serve ao Deus que restaura. No versículo 15, cada um posicionado na sua obra e determinados a não parar. Versículos 16, 17 e 18. Não tiraram a espada de perto. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Deus conta com você. No versículo, Deus conta conosco. No versículo 19, ele diz assim: grande é a obra. Disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro
muito separados, longe uns dos outros. Olha só, querido. No capítulo 17 de João, João foi o evangelista que escreveu, o evangelho que ele escreveu foi 70 anos depois de Cristo. Então ele guardou na memória dele o que Jesus ministrou na mesa do cenáculo, na ceia. E ele registrou uma oração de Jesus. Jesus está orando. E em determinado momento Jesus diz assim: eu não oro apenas por estes, mas eu oro por aqueles que crerão em mim através da sua palavra. Eu oro para que eles sejam um, como eu e ti somos um. Unidade. Unidade. Quando falamos a mesma linguagem, aí no capítulo 11 de Gênesis, fala que o povo se reuniu para levantar uma torre chamada Torre de Babel. Que o nome Babel significa confusão. Se Deus não intervisse para que eles parassem, porque a motivação era errada, eles iriam morrer. Porque ia chegar a hora que essa obra ia ficar tão alta que eles iam perder até o oxigênio lá na frente, lá em cima. Deus interviu. Mas Deus disse uma coisa muito interessante. Ele disse: eles falam a mesma língua, temos que intervir, porque senão não haverá restrição para o que eles desejarem fazer. Pegue do lado bom essa dica. Vamos pegar do lado bom essa dica? Se nós estivermos unidos, se nós tivermos uma mesma linguagem, não haverá restrição. É por isso que o C3 está saindo do papel, porque há uma unidade. Há uma unidade. Olha o que o texto diz: a obra é grande, estavam separados longe uns dos outros. O versículo 20 agora, estou acabando. Versículo 20: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós, porque Deus peleja quando a igreja está em unidade. Unidade no GC, unidade no GI, unidade no MI, unidade no Bem Servir, unidade no Missão Semente, unidade no teatro, unidade em todas as áreas, em todos os departamentos. As brechas são fechadas e o inimigo ainda que fica irado, mas ele não vai ter sucesso, não vai ter êxito de parar a obra. Aleluia! Grande é a obra. Querido, versículos 21 e 22, mais vigilância, vigiai, orai. Assim trabalhávamos na obra, a metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. E finalmente o versículo 23: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos das nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amados, o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou. Conhece? Eu clamei por Jeová, e quem foi que caiu? Foi ele. Eu quero terminar. Enquanto hoje pela manhã eu orava ali, já estava pronta a mensagem, Deus me deu um texto para encerrar aqui. Eu queria que colocasse no telão o Salmo 124. A gente vai encerrar com ele. O Ministério do Louvor pode subir já. Porque Deus tem sempre um escape. O inimigo tenta laços, embaraços, mas Deus é o Deus que nos dá o escape. E quando eu canto essa música, quando eu escuto no meu carro, eu só lembro desse Salmo 124. Como Deus falou comigo através desse Salmo 124. Há um ano atrás, diante da luta que eu estava vivendo, de 4 meses de luta, Deus, Ele quebrou o laço. Olha o que o texto diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Pode passar. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam
engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço. Aleluia. Volta lá. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. Oh Deus, o nosso socorro está em o nome do Senhor. E quem é o Senhor? É o Criador do céu e da terra. É aquele que, quando o inimigo vem com pacote de fubá, ele já está com cuscuz pronto. É um Deus surpreendente. Fique de pé em nome de Jesus. O inimigo se levanta para cair. Laços e embaraços estão sendo quebrados nessa noite, para a honra e glória do Senhor. Adoremos o seu santo nome.